abrindo as portas do conhecimento para ensinar com excelência. A paz do Senhor Jesus, eu sou a missionária Andréia, do projeto Uma Kombi, Uma Missão. A gente faz evangelismo aqui no estado do Pará. Na nossa Kombi missionária Anaísa, nós evangelizamos as crianças das vilas aqui do estado do Pará. E eu estou participando desse projeto do Elim Efatá, Outubro. Vamos ganhar crianças para Cristo? É um trabalho maravilhoso, um projeto maravilhoso que visa transformar o mês de outubro em um mês de evangelização das crianças. E eu gosto muito de falar sobre esse tema e eu quero falar sobre a importância do evangelismo infantil. Nós trabalhamos com o evangelismo infantil já há muitos anos, né? Eu e meu esposo temos assim muitas experiências especiais, maravilhosas com as crianças no que tange a elas entenderem o plano de salvação e aceitarem a Jesus como Salvador. Passei pelo período de achar que evangelizar as crianças era contar uma história bíblica para elas, de Noé, de Moisés, e depois convidá-las para aceitar a Jesus, naquela empolgação, e as crianças então virem ali para frente e orarmos por elas e elas irem embora para casa. E para mim isso era realmente um evangelismo infantil. Eu não entendia, embora eu tivesse a chamada para fazer o evangelismo infantil, eu não entendia que evangelismo infantil é ensinar a criança, fazê-la compreender o plano de salvação. E o plano de salvação ele está inserido num versículo aqui da Bíblia Sagrada, né, muito importante, que nós evangelistas temos como textual da Bíblia, textual de missões, que é o versículo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo que está englobado o plano de salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso significa todo, engloba jovens, engloba crianças, adultos, idosos. E o que está falando aqui é que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. E eu não entendia que a criança precisava crer, ela precisava entender o plano de salvação e crer, né, que Jesus é o Salvador para poder lá alcançar a salvação. Temos visto hoje em dia claramente que está havendo um despertamento a respeito do evangelismo infantil. A prova disso é o próprio Elim Efatá, que tem aí, né, se colocado à disposição para poder trazer recursos e trazer técnicas e estudos bíblicos, conhecimento para aqueles que querem evangelizar as crianças, tanto pastores como também, né, as tias, os evangelistas, os missionários infantis. Temos visto muitas igrejas também fazendo trabalhos infantis especiais, voltados para a evangelização infantil. Porém, a nossa grande dificuldade é compreender e também acreditar que uma criança pode se encontrar Jesus como Salvador e entender o plano de salvação. Eu vou colocar outro vídeo aqui no Elim Efatá falando sobre o plano de salvação e como ensinar esse plano de salvação para as crianças. Mas, infelizmente, até mesmo alguns pastores que quando eles se tornam pastores, eles não têm ali um treinamento, né? Não tem ali uma explicação de como a criança pode entender esse plano de salvação e de que ela realmente pode crer na salvação de Jesus e pode realmente se tornar um cristão verdadeiro. Muitos pais também não acreditam nisso. E pasmem, muitas tias, muitos tios, muitas pessoas que trabalham com criança, eles também não entendem que Jesus pode salvar uma criança, fazendo ela entender o plano de salvação. Nós vemos aqui que existem dois tipos de situações nas igrejas. Uma das situações é a igreja que ela não consegue enxergar a criança como um pecador, não consegue enxergar a criança de forma que ela possa crer realmente em Jesus e aceitá-lo como Salvador, mas ela faz muitos eventos com as crianças. É uma igreja ativa, o ministério infantil é ativo, né, com muitas programações, mas nenhuma delas voltada realmente ao evangelismo, né, e ao discipulado das crianças. Porém, é uma igreja ativa, você chega nela e você fala assim: nossa, como essa igreja trabalha bem com crianças. Porém, aquelas crianças daquela igreja, elas vão crescer
crescer sem ter uma conversão genuína, sem levantar as suas mãozinhas e fazer a confissão pública de que quer Jesus como Salvador. É comum nós vermos durante as nossas ministrações, né, crianças que, igual uma vez eu vi um menino que ele já cantava há muito tempo na igreja, ele estava com uns 12 anos, ele cantava desde os 9, 10 anos, e esse menino, ele aceitou Jesus como Salvador com 12 anos, através de uma ministração que eu estava fazendo. E eu cheguei para ele e perguntei assim: meu filho, você nunca tinha aceitado Jesus como Salvador? E ele disse: não, tia, eu nunca tinha aceitado a Jesus como Salvador. E existe também aquela igreja que ela faz um evangelismo infantil. As crianças aceitam a Jesus como Salvador. Há uma EBF maravilhosa, onde muitas crianças aceitam Jesus. Só que aquelas crianças não são discipuladas, né? Elas vão para casa e pronto, acabou. Eu quero dizer para você que prega a palavra de Deus para criança, que evangeliza crianças, que é convidado para pregar nas igrejas, que nem todas aquelas crianças que estão indo na frente, quando você chama para elas aceitarem a Jesus como Salvador, realmente entenderam o plano de salvação e serão naquele momento ali salvas. Muitas delas não entendem. É fácil nós vermos isso no momento então ali que elas estão ali na frente. Se você chegar no ouvidinho de uma e perguntar assim: o que você veio fazer aqui na frente? Algumas vão dizer que vieram louvar, outras vão dizer que vieram orar, outras vieram dizer que vieram porque o amiguinho veio, mas aquela que aceitou a Jesus, ela vai dizer assim: eu vim aceitar Jesus como Salvador. Lá no TikTok do Eli, eu coloquei lá um testemunho de uma menina que, com 4 anos de idade, uma experiência assim que eu guardei no meu coração, a respeito da certeza da salvação. É por isso que eu nunca contabilizei as crianças que aceitaram a Jesus durante meu ministério. Porque, na verdade, quem sabe realmente que a criança aceitou Jesus ou não foi o nosso Senhor Jesus. A criança que aceita Jesus e que ela tem a convicção de salvação, ela não vai toda hora na frente aceitar Jesus quando então ali as tias chamam. Tem igreja que todos os meses tem culto infantil, convida ali as preleitoras, elas vão e todas as vezes as mesmas crianças vão na frente aceitar Jesus como Salvador. Mas quando a criança entende o plano de salvação, Jesus modifica ela. Jesus transforma, entra no coraçãozinho dela realmente, ela sente a presença de Deus. E se você se preocupar em levar o plano de salvação para a criança, você pode ter certeza que ela vai ter esse encontro com Jesus. O plano de salvação, ele precisa estar na mensagem de todos os líderes, de todos os pregadores, de todos aqueles que vão pregar a palavra de Deus. Nós não podemos encerrar uma mensagem sem falar do plano de salvação. Ai, irmã, mas o tema que me convidaram para pregar foi outro totalmente diferente. Porém, o plano de salvação tem que estar incluído porque você tem um compromisso com Deus de ganhar as crianças para Cristo Jesus. Nós temos uma dificuldade de entender que uma criança precisa de salvação. Nós nos deparamos com perguntas que foram também minhas perguntas por um período, do tipo assim: mas quando é que uma criança se torna pecadora? Uma criança de 5 anos que aceita Jesus como Salvador, de que forma aquela criança pecou ou quanto ela pecou, para que ela se arrependa dos seus pecados no momento da sua conversão. É claro que se nós olharmos uma criança nessa idade, nós podemos dizer assim: não, essa criança não tem pecado, ela não tem nem consciência do pecado. Uma criança de 5 anos de idade, talvez não foi nem explicado para ela, algumas ações são pecaminosas. E como então aquela criança vai se arrepender do seu pecado? Porém, lá em Salmos, no capítulo 51, versículo 5, diz assim: eis que eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. Isso significa que toda criança que nasce, ela também é confrontada com o afastamento de Deus. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, ele foi expulso do paraíso. Houve um afastamento de Deus. O pecado nos afastou de Deus. Então, toda criança que nasce, ela não nasce trilhando o caminho certo. Ela nasce com a sua natureza pecaminosa. É tanto que nós temos que reconhecer Jesus como Salvador, ser discipulado, ser ensinado. O que eu preciso entender é que a criança, ela já nasce perdida.
Nós nascemos sem saber o caminho para o céu. Nós estamos perdidos nesse mundo de pecado. À medida em que a criança for crescendo, com certeza a sua natureza carnal vai aflorar. Vocês observem bem que nós não temos tendência desde pequena a fazer as coisas boas, mas sempre a fazer coisas que satisfazem a nossa carne. E nós sabemos que esse caminho de pecado, ele vai nos separar cada vez mais de Deus. Então não encare a criança como uma pecadora no sentido de que ela já tenha cometido algum pecado, mas encare a criança como uma criança perdida espiritualmente, né? Que ela precisa o quê? Encontrar o seu Salvador. Então, o trabalho de evangelizar uma criança é justamente ensinar a ela o caminho do céu, antes que ela se perca totalmente. Antes que ela prove o pecado, goste dele, antes que a natureza pecaminosa dela se manifeste. E quanto mais cedo essa criança conhecer o plano de salvação, entender que Jesus é o caminho, ser direcionada para esse caminho, mais fácil será para ela encontrar Jesus e encontrar o céu. Outro ponto que nós devemos ver é que é preciso evangelizar uma criança porque elas precisam ser salvas. Você já viu uma pessoa perdida? Ela não consegue achar o caminho sozinha. Ela procura, ela fica confundida, né? E ela não consegue achar o caminho sozinha. No caso da criança, ela cresce perdida e tem mais uma coisa, no caminho que ela está seguindo, esse caminho que está perdido, ela encontra várias distrações, ela encontra tantas coisas. É como se fosse uma historinha bíblica em que a criança está lá perdida e de repente aparece ali no meio daquela floresta um pirulito, aparece ali no meio daquela floresta um sorvete e aquela criança então se desvia ali e quando ela então de repente a gente pensa que ela está seguindo o caminho, aparece ali um bolo de chocolate e ela se desvia ali para comer aquele bolo de chocolate. Então, e aí cada vez a mente dela vai ficando mais confusa, ela vai gostando mais ainda daquele caminho perdido que ela está trilhando, porque ela está encontrando coisas que satisfazem a carne dela. Então uma criança pode crescer perdida, tornando-se um adulto perdido e sofrendo as consequências durante toda a sua vida de pecado. E os perdidos espiritualmente, eles não têm nem vontade e nem capacidade de acharem o caminho. Nós que já encontramos esse caminho, precisamos indicar o caminho para ele. E como é que nós indicamos esse caminho? É nós levando essas crianças ou essas pessoas a Jesus. Ele disse, eu sou o caminho. Então nós precisamos apresentar esse caminho tão maravilhoso para as nossas crianças. A única oportunidade de uma criança ser salva, encontrar o caminho, é nós apresentarmos Jesus para ela. E deixa eu te falar, quanto mais cedo nós apresentarmos esse caminho para a criança, mais e mais experiências com Deus ela terá. Se lá na sua caminhada alguém quiser tirá-la desse caminho, ela não vai se distrair com as coisas que aparecerem na beira do caminho de maneira alguma, porque ela já conhece o alvo, ela está mirada no alvo, que é Jesus Cristo. Aqui em Efésios, no capítulo 3, versículo 23, diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu não vejo aqui nessa passagem nenhuma distinção em relação à cor, à idade, a gênero, a etnia, de maneira alguma. O que esse versículo está dizendo é que toda a humanidade permanece pecadora diante de um Deus santo, incluindo as crianças. Não há uma idade inicial para se crer em Jesus e também não há uma idade final, porque tudo isso depende de uma obra específica do Espírito Santo. Nós sabemos perfeitamente que nós levamos a palavra, mas quem convence é o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Não depende de nós. Somos instrumentos para levar essa palavra especial. Agora o Espírito Santo, ele vai conosco, louvado seja Deus. Eu tenho certeza, todas as vezes que eu vou evangelizar uma criança, há uma certeza no meu coração, que é o Espírito Santo que vai convencer aquela criança. É por isso, é que eu não dependo tanto de métodos, eu não dependo tanto de visuais, eu não dependo tanto de músicas, porque a música, o visual, o instrumento, ele só terá realmente valor na evangelização infantil, aleluia, louvado seja Deus, se o Espírito Santo estiver ali para poder convencer aquele coraçãozinho tão especial do pecado.
E eu tenho certeza que se tem uma coisa que o Espírito Santo se alegra, é de convencer uma criança. Tem uma frase que eu falo sempre, que me foi dada em sonhos: quem ganha uma criança para Cristo salva a vida inteira. Você acha que o Espírito Santo vai ter prazer de ganhar, de levar ali uma criança, convencer uma criança que terá ele no coraçãozinho durante toda a sua vida? Agora olha a maravilha, a bênção. Eu e você somos esse instrumento para levar o Espírito Santo ao coração de uma criança. Se nós abrirmos a palavra de Deus aqui em Mateus, no capítulo 18, você vai ver uma parte que é muito especial, que é um diálogo entre Jesus e os seus discípulos. E diz assim, Mateus capítulo 18 diz assim: naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, pôs no meio deles e disse: na verdade eu vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se torna humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Olha que coisa maravilhosa. Jesus aqui está praticamente mostrando que um menino pode sim conhecer a Jesus, né? Ele está mostrando aqui claramente que uma criança ela tem uma capacidade de ter fé e uma fé salvadora. É tanto que ele diz assim, olha, você precisa se tornar como esse menino. Ou seja, quem recebe o menino, recebe o quê? O reino de Deus. Um grande teólogo chamado Dr. Francis, que é um escritor cristão de renome internacional, ele declarou o seguinte: há apenas um evangelho para adulto e criança. O evangelismo infantil não é um evangelismo diferente, mas é um problema de tradução no qual devemos proclamar as grandes verdades da fé cristã de uma forma mais simples. A maior razão para que a minha crença de que as crianças pequenas podem realmente compreender as verdades vitais do Evangelho é que eu acredito no ministério do Espírito Santo para comunicar-lhes a mensagem de salvação e santificação. Não há adulto, por mais inteligente que seja, que possa compreender o Evangelho sem a iluminação do Espírito Santo. Então, quando eu vou evangelizar uma criança, eu preciso sim entender que eu não sou capaz de convencer aquela criança a respeito da justiça divina, mas o Espírito Santo sim. Então o meu trabalho é comunicar o Evangelho de forma simples para que a criança entenda e deixar o convencimento para o Espírito Santo fazer. Estudos, tanto formais como informais, eles afirmam que o fato de que uma criança pode ser salva tem uma taxa de conversão muito mais elevada do que os adultos. É uma terra fértil que ninguém ainda arou e plantou. Então, quer dizer, se eu chegar ali primeiro, aquela terra ali, ela vai produzir. Eu moro aqui no estado do Pará e nós temos uma característica das terras aqui em algumas regiões, que é assim, é uma terra infrutífera. Porque, embora tenha floresta amazônica e tudo mais, mas é uma camada muito fina de detrito que deposita ali, que se torna adubada. Quando as pessoas tiram ali a floresta, eles começam a plantar ali o seu capim para o gado ou alguma outra plantação, aquela fina camada ali de adubo, aquela fina camada de fértil acaba e a terra se torna uma terra árida. E é preciso adubar, é preciso arar, eles colocam até fogo, juntam lá, colocam fogo lá para poder ver se a terra se torna mais produtiva. Assim também é o coração da criança, é uma fina camada ali adubada que nós precisamos aproveitar ela ali e plantar a semente para que cresça. Louvado seja Deus, e quanto mais rápido nós fazermos isso, melhor será. Durante mais de 60 anos, inquéritos informais conduzidos por trabalhadores, bem como outros, confirmam que 85% dos cristãos receberam Cristo como Salvador na idade entre 4 e 14 anos. Nos últimos anos, os líderes cristãos começaram a referir-se a essa taxa etária como a janela 4-14. Devido à elevada porcentagem de conversão,
que ocorreram durante esses anos críticos da vida de uma criança. Olha só, janela 414, quer dizer que essa faixa etária é a faixa em que mais crianças têm aceitado a Jesus. Eu quero dizer para vocês que a gente que trabalha nesse universo aí infantil, e a gente tem contato aí com tantas tias, muitas delas, muitas que eu conheço, aceitaram a Jesus ainda criança. Então, as crianças, elas podem sim aceitar a Jesus como Salvador. E é um campo missionário muito frutífero. E muitas vezes a abordagem, a pergunta principal que vai fazer com que a criança faça uma declaração pública, se querem realmente aceitar a Jesus como Salvador, ela é feita de uma forma em que a criança não consegue entender, ou que faz com que ela seja levada por uma emoção. Eu já vi muitas vezes pessoas pregando para a criança e no final perguntam assim: quem quer ir para o céu, vem aqui na frente. Quer dizer, e ali ora por aquelas crianças, as crianças levantam as mãos, ora por aquelas crianças e as crianças vão para casa. Já vi muitos evangelistas de criança, pregadores de criança, que no final do seu sermão, ele chega da sua ministração, ele chega e pergunta assim: você quer ir para o céu? A criança que quer para o céu, vem aqui na frente e levante sua mão. E vai então um monte de criança lá para frente, porque todo mundo quer ir para o céu. Levanta a mão ali e aquela pessoa sai dali dizendo: olha, eu preguei em tal igreja e tantas crianças aceitaram a Jesus como Salvador. Aquelas crianças que foram ali para frente, elas não fizeram ali uma confissão pública. E você não pode sair dizendo que elas aceitaram a Jesus. Elas precisam entender o plano de salvação. Então, a pergunta correta para nós fazermos, eu vou falar no próximo vídeo que eu vou colocar aqui no canal do Elim sobre o plano de salvação, como ensinar o plano de salvação para criança, porque aí você vai ver a pergunta correta que precisa ser feita para uma criança, para você saber assim, realmente, aquela criança entendeu e nesse momento ela está realmente fazendo a confissão pública e aceitando a Jesus como Salvador. O poder do Evangelho pode mudar a vida de uma criança e pode fazê-la um adulto totalmente cheio do Espírito Santo. Aqui, olha, em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, diz assim, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos também de treinar para levar o Evangelho à criança. Nós precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo, ao contexto que essa criança está vivendo na atualidade, para poder nós chegarmos ao coraçãozinho dela. Saber aconselhar essa criança a ponto dela ter ali, entender e fazer a sua confissão. E isso é importante porque muitas vezes o ato da confissão da criança não será no momento em que você está com o microfone na mão. Mas o fato de você sentar com uma criança que está às vezes numa praça, um amiguinho do seu filho que chegou ali em casa e você sentar com ele e explicar o plano de salvação, eu fico até emocionada e feliz porque eu já tive muitas experiências especiais com isso, de conversando com a criança sozinha, né? E ela então ali fazer a confissão sobre Jesus. Eu resumo a importância da evangelização infantil em uma frase que o Senhor me deu em sonho e que eu já falei ela aqui no vídeo. Quem ganha uma criança para Cristo salva a vida inteira. Essa é a importância. Nós temos a oportunidade de estar nessa geração. É comum as pessoas falarem assim, que essa geração está perdida. Não está perdida. Você está nela, eu estou nela. Aleluia! E nós temos uma missão difícil. Confesso a você, difícil. Mas se formos sozinhos, se o Espírito Santo for conosco, não será difícil. Mas a nossa geraçãozinha de crianças que está nascendo agora, das crianças de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos, ela não está perdida. Nós temos a oportunidade, nós estamos aqui, nós não podemos falhar nessa oportunidade que nós temos de ensinar a criança a respeito da salvação. O Senhor converte uma criança. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar. E nesse mês de outubro é uma grande oportunidade de você falar assim, vou evangelizar uma criança. Eu sei que tem muitas tias aí que estão um pouquinho frustradas porque não estão tendo dinheiro para colocar um pula-pula, para colocar um escorregador, para fazer um lanche maravilhoso e fazer uma festa que as crianças merecem.
Mas olha, você pode produzir festa no céu. Oh, aleluia! Se nesse mês de outubro você decidir assim, eu vou evangelizar as crianças. Eu vou dedicar esses dias do mês de outubro para evangelizar uma criança. E tem mais uma coisa, você pode ensinar as suas crianças a evangelizar nesse mês de outubro. Você pode chegar para eles e dizer assim, o nosso mês das crianças vai ser, o nosso dia das crianças vai ser totalmente diferente. Nós vamos dar um presente para as crianças que ainda não conhecem Jesus como Salvador. Vamos evangelizá-las. Em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus possa produzir em você um desejo grandioso de evangelizar as crianças. E que as crianças que você evangelizar possam realmente encontrar Jesus, que Ele te dê sabedoria, unção do alto, para que quando você for pregar a palavra de Deus para as crianças, o Espírito Santo vai convencer naquele coraçãozinho, que você tem a oportunidade de ver lágrima nos olhos daquelas crianças que naquele momento ali estão encontrando Jesus como Salvador, e que nesse mês de outubro você tenha, olha, experiências maravilhosas na evangelização infantil. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família. E não se esqueça, quem ganha uma criança para Cristo, salva uma vida inteira. Elinha Fatah, abrindo as portas do conhecimento para ensinar com excelência.